Olá, você que está conosco e tem o privilégio e ao mesmo tempo o desafio de trabalhar a produção de textos, a redação. A produção de textos delicada essa, 1000 pontos no ar. 1000 pontos para serem abraçados por você. Não no sentido literal, é claro, mas sim para que você entenda como a redação é um divisor de águas. Como a redação pode ter dois efeitos em sua vida. O efeito âncora e o efeito balão. O efeito âncora é delicadíssimo, porque o efeito âncora significa que afunda. Se você não se sair bem em redação, se você não tiver pelo menos 500 pontos no seu texto, de pouco valor haverá todo o seu gasto e o seu empenho em ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Você precisa ter 500 pontos em redação. Isso é o chão para nós, não é o teto. Se tiver menos que isso, a redação se torna uma âncora, puxa para baixo. O outro lado da moeda acontece, e esse é o que nós queremos, esse é o que nós almejamos dentro do Arrase no Enem, que a sua nota seja uma nota balão, ou seja, que você vá lá para cima. Por quê? Porque você conseguiu fazer uma grande redação. Esses diferenciais são oportuníssimos. E por intermédio desses diferenciais você pode conseguir, você pode almejar as melhores coisas possíveis. É o que ensejamos quando abrimos esse curso, para que você tenha interação conosco. Professora Cleusa e este que vos fala, e possamos somar esforços contigo. Vamos dar uma olhadinha em nossa aula de número 1, que entra na base do texto, que é escrever, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então já caímos em redação. Olha que beleza! Nosso slide laranjinha, 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 completo e absoluto. Imediatamente a sua situação. Como é que eu vou escrever um bom texto, né? Redação. Ou, se você quiser, você pode chamar também como produção de textos. Textos diversos, mas nesse caso olhando para o Exame Nacional. A aulinha 1 é a aula que nos interessa pensando no Enem. Aqui, a observação bem clara, nós temos 1000 pontos para serem disputados, 1000 pontos que nós queremos. Esses 1000 pontos farão grande diferença para nós. É por aí que vamos andar com esses 1000 pontinhos. Muito bem, com base nisso, imediatamente surgem algumas perguntas e, já que é a abertura do nosso curso, sempre vale a pena enfatizar. Redação não é simples. Redação não é algo delicado. Aliás, a redação normalmente incomoda todo aquele que acredita que sabe escrever. Então, o indivíduo que tem assim o seu ideal. Eu sei escrever. Como eu sei escrever, é fácil fazer a redação. Não é. Não é, e os dados mostram isso de forma clara e evidente. Vamos pensar um pouquinho juntos nas extremidades, né? E para isso, vale a pena voltarmos aqui. Em 2014, faremos essa abordagem completa para você lá na frente. Em 2014, mais ou menos 529 mil candidatos, pouco mais, tiveram nota 0. Do outro lado, apenas 250 tiveram nota 1000. Então, como nós percebemos, há um abismo entre uma situação e outra situação. Esse abismo entre as duas extremidades, é um abismo que denota necessariamente que algo precisa ser feito. Quando pensamos em 250 alunos no universo de 6 milhões e 100 mil candidatos, nós temos a de que esses 250 alunos representam 0,00004% do total. Pouco. E por que isso ocorre, professor Marlos? Essa é a sua indagação. Por que esse tipo de situação ocorre? Porque, invariavelmente, nós estamos diante de uma situação-problema. Mas como assim situação-problema? É uma situação-problema na medida em que, nesse meio termo, entre o 0 e o 250, situaram-se 6 milhões e tantos mil candidatos. E a maioria deles, mais de 3 milhões e 300 mil, não conseguiram os 500 pontos, os quais eu me referi há pouco.
E não conseguindo esses 500 pontos, imediatamente, não conseguindo esses 500 pontos, imediatamente, esse candidato ou essa candidata não aproveita para nada o seu exercício, a sua prova do Enem. Mas por que não aproveita para nada? Porque não consegue. O ProUni, necessariamente o SISU, requerem que você tenha 500 pontos na prova. FIES, por sua vez, que ao menos não tenha zerado a redação. Mas todos esses organismos, órgãos e possibilidades, vamos assim dizer, não utilizar possibilidades, requerem que a boa prova de redação tenha sido feita no Exame Nacional. E é necessariamente isso que nós almejamos também, ensejamos, queremos. Muito bem, diante desse contexto, vale a pena você verificar o seguinte: eu preciso de uma base, porque eu tenho dificuldades com escrita. Então, a minha primeira sugestão, que é elementar demais, mas por ser tão elementar, ela é tão valiosa e precisa ser repetida. Valiosa não porque eu a diga, mas valiosa porque qualquer um que se aventura no mundo da redação precisa estabelecer. Eu preciso exercitar. Se nós temos daqui até o final do ano alguns meses para trabalhar com vistas ao Exame Nacional, é óbvio, é notório que precisamos efetivamente escrever. Então aceite um desafio, uma redação por semana. Mas isso é uma situação fundamental. Não é algo que você deve, não, eu farei apenas uma por mês. Não, uma por mês é insuficiente. Uma a cada 2 semanas é insuficiente. Eu preciso fazer minimamente uma redação por semana. Para que daqui até a prova do Exame Nacional eu tenha 2 dúzias de textos escritos, quiçá eu tenha 3 dúzias de textos escritos. E isso sim fará diferença em minha redação. Por quê? Porque eu exercitei bem, já estou familiarizado com o aspecto das competências e habilidades e posso fazer um grande trabalho com vistas ao Exame Nacional. Agora nós vamos, nessa aula 1, analisar textos. Nós vamos conversar sobre textos propriamente ditos, para que você e eu entendamos que determinados textos não foram bem escritos, não são bem escritos, não estão bem apresentados e certamente oferecem mais dificuldade do que facilidade. Perceba, mais dificuldade que facilidade. Vamos dar uma olhadinha nesses textos. Então, voltando para cá, nós temos esse universo de pontuações. Com base nisso, vemos aqui um texto de difícil leitura, não? Você deve perceber isso, e a quantidade de equívocos que são colocados ali. Então nós vamos partir do princípio de que há algumas observações a serem feitas. Primeiro, quando entendemos um texto como esse, há um título aqui. Há um título. E a primeira coisa que você coloca para nós é exatamente isso. Existe a necessidade de um título na prova do Exame Nacional do Ensino Médio? Resposta: não. O Enem não, a prova de redação do Enem não obriga a que seu candidato faça, proponha, escreva um título. Não há obrigatoriedade de se colocar o título, mas, veja, não há obrigatoriedade de se colocar um título, mas é recomendável que você estabeleça um título. O título virá na primeira linha. Mas veja só, o que é um título? Vamos buscar o tema do Exame Nacional em 2014? Vamos. Então, tema do Enem 2014. A publicidade infantil em questão no Brasil. Tema. Daí o título brilhante e criativo que o candidato coloca. A publicidade infantil em questão no Brasil. Daí a primeira linha do texto que a pessoa escreve. A publicidade infantil no Brasil é. Que horrível. 3 linhas, o título, o tema, na verdade, o título, e daí o início, em 3 momentos distintos, você disse a mesma coisa. Se isso ocorrer, esqueça o título, não coloque. Não coloque, deixe de lado, não vale a pena. Mas se você colocar o título, que ele seja criativo,
que ele seja interessante. Um título de uma redação ao qual me recordo, Lei Seca, tema do Enem 2013. Imediatamente o título que o candidato colocou, o volante, vírgula, o lobo do homem. Olha, interessante. O volante, vírgula, o lobo do homem. Ora, minimamente, esse é um título curioso. Porque foi buscar lá no cerne da questão, foi buscar lá dentro uma analogia com uma obra filosófica, sim, por sempre que diz o lobo do homem. Na verdade, o pensamento original é o homem é o lobo do próprio homem. Ah, então ele foi buscar o volante. Puxa, não havia me ocorrido isso. Fato. Só que para a banca examinadora, para um corretor, um professor de língua portuguesa, sobretudo se ele está capacitado para correção, ele absorverá isso e já verá com bons olhos esse começo. Então, título é obrigatório para o exame nacional? Não é. Posso colocá-lo? Sim, recomenda-se que você faça, mas desde que esse título tenha alguma aplicação, desde que esse título possa ser um diferencial. Na primeira linha, você não deixará esse espaço que está colocado aqui, que é essa linha. Então, não pule linha. Olha, pedido nosso, pedido especial. Pedido especial, você já nos acompanhou em algumas aulas de literatura. Pedido especial para redação. Mais ainda, localize, pegue um caderno, um bloco de anotações mais amplo, uma pasta no qual você selecione algumas situações de texto e as coloque na prática. Então, primeira providência para nós. Pegue esse bloco de anotações e você vai anotar. Ponto 1. Título de um texto redacional modelo Enem. Não é obrigatório, mas é recomendável. Vírgula, desde que o título seja criativo, producente, seja bom, motivador, sirva como um atrativo. Aí sim, imediatamente. Em seguida, obviamente, você pode colocar entre aspas, ou porque não é o sentido literal, é o sentido figurado, ou você pode colocar entre parênteses, não pular linha, nenhuma linha. Cabe aqui uma outra situação. Talvez alguém pergunte assim, e nas faculdades, Marlos? Para alguns vestibulares, o título é solicitado? Muitas sim. Para muitos vestibulares tradicionais que ainda se mantêm paralelamente ao Enem, você tem redações, é claro, mas algumas solicitam título. Só que essa instituição que pede o título, ela imediatamente solicita o título dentro da proposta. Então, na proposta, o título é obrigatório, dê um título ao seu texto, quer dizer, a proposta dá o comando, dê um título ao seu texto. Então, você terá que necessariamente dar um título ao seu texto. Então, não pode ficar alheio ao processo, porque senão você desobedece ao comando, e ao desobedecer ao comando, você tem uma perda de nota. Pode não ser, não será anulação do texto, mas certamente você já perde alguma coisa porque você desobedeceu a um comando. Qual era o comando? Dê um título ao seu texto. Ponto. Certo? Então, vamos voltar à redação? O que nós temos aqui? Então, título. Imediatamente, depois do título, há um problema com as margens aqui. Então, se eu olhei o título dessa redação, eu também devo tomar cuidado com as margens. As margens, imperiosamente, ocupam um destaque, ocupam um momento de grande importância. Porque é na minha caixa de textos, ou seja, é dentro da folha propriamente dita que eu consigo organizar o meu texto para que visualmente o corretor não se escandalize com a minha produção. Ele vai se escandalizar com essa desordem que está ali no texto que você acaba de ver. Um outro problema desse texto, em especial, observamos a caneta. Então, o que se recomenda na maior parte dos concursos, sobretudo no Enem? Caneta com tinta preta. Então, caneta não é caneta preta, caneta com tinta preta. A Bic tradicional, certo? Ou aquela chamada Pilot, também tradicional, preta, transparente. Ela não pode ser essa caneta, não. Se bem que ela é especial para cá,
Mas essa caneta não serviria, se ela fosse caneta com tinta preta, ela não serviria sob hipótese alguma, porque ela precisa ser transparente. Por quê? Para evitar qualquer ideia de fraude. Então, transparente. Mas esqueça, não vamos discutir outros aspectos. A orientação é essa. Então, caneta com tinta preta. O que acontece nesse texto aqui é que a escrita foi feita com caneta azul, tinta azul. E foi mal escrito, como nós percebemos aqui, né? Mas, sem dúvida nenhuma, um texto errado. Todo mal colocado. Isso acontecerá também nessa proposta. Olha só que interessante. Não teve título, a versão definitiva. Escreveu 10 linhas. E aí você diz assim, escreveu 10 linhas? Não escreveu, porque essa não é uma linha plena. Para que nós tenhamos a linha plena, é necessário que você ocupe um pouco mais da metade do texto. Então, a partir daqui, já seria a bendita linha plena. Um outro problema, como nós estamos verificando, é o problema das margens. Olha aqui a distância. Sim, as margens também constituem aqui um problema. Esse espaço vago, e muitas vezes tão vago assim, não deveria existir. Tá? Então, quer dizer, alguns detalhes. Aqui o detalhe das margens, fica bem colocado para nós, as margens, e necessariamente o texto curto. Né? Esse é o maior problema, é um texto curto. Então vamos ler o texto. Ao passar dos anos, não use ao, vamos usar com. Ao passar dos anos, as mulheres estão concluindo, evoluindo, conquistando seu espaço na sociedade, ocupando lugar onde muitas diziam que somente o homem teria condições de realizar certos trabalhos. Bom, é uma introdução vaga. Essa introdução não mostrou para nós necessariamente a que veio, nem como veio, nem para onde vai. Com esse pensamento, o homem deveria respeitar e prestigiar as mulheres por terem lutado e conquistado o seu espaço, num mundo onde denominavam que era dos homens. Tá? E parou por aí. Sabe, esse pedaço de texto me dá a exata dimensão de não ter se alimentado bem. Sabe aquela ideia de você ter assim muita vontade de almoçar, muita vontade de jantar, e daí você vai com sede, com fome ao pote, e chega ali para jantar, para almoçar, e você come só um pouquinho, porque acabou a comida. Não porque você não tenha mais fome, fome você tem muita, mas acabou a comida. E você faz o que necessariamente nessa hora? Fica com a barriga roncando, fica com um sentimento de quando vai chegar o almoço. É mais ou menos isso. O candidato aqui começou a escrever. Imediatamente a pergunta que vai se fazer é quando é que vai continuar o texto? Só que não tem como continuar porque acabou. Não vai continuar nada que acabou. Tá, e daí? A partir disso? A partir disso não faz nada. A partir disso lamenta. Essencialmente lamenta. E segue a sua vida. Segue a sua vida, segue seu horizonte, segue seu destino. Mas e daí? Daí que a nota será baixíssima. É esse tipo de redação que, se o tema, por exemplo, no exame nacional, é a participação da mulher no século XXI, o desenvolvimento da mulher no século XXI, a importância da mulher no século XXI, o candidato terá uma nota abaixo de 500 pontos, porque não atendeu às respectivas competências e, consequentemente, tendo uma nota inferior a 500 pontos, ele não consegue absolutamente nada. Esse nada será mesmo fruto da péssima redação escrita pelo candidato. Vamos voltar ao texto. Mais texto aí para nós. Então, este aqui não gostamos. Aí vem outro aqui. É bom que ele está a lápis, que fica melhor. Tome cuidado, e aqui vai o meu desafio. Se você escreve como esta pessoa, que tem um espaçamento muito grande entre as palavras, como nós estamos vendo aqui, perceba, há um espaçamento muito grande. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavrinhas, sendo que dessas 7 palavrinhas, 5 são monossílabos. 5 são monossílabos, das 7 palavras. Então significa que esse espaçamento
é exagerado. A pessoa escreve como se estivesse num ditado, como se estivesse fazendo um ditado necessariamente. E aí não funciona. Mas é claro que não vai funcionar. Como assim ditado? É um ditado. Olha o espaço que existe entre as palavras. Eu coloco um tracinho aqui. Mas eu posso colocar com tranquilidade. Vou apagar os quadrinhos aqui, vou colocar um tracinho aqui. Só para nós, eu vou apagar. Tá? Apagamos. Isso, não, volta para lá. Volta para lá. Apagamos aqui. E nós vamos ver a distância. Olha aqui. Vamos colocar? Vamos. Tracinho, 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 tracinho. É um ditado. Escreve como se estivesse em um ditado. Então, se você está nos acompanhando agora, perceber que a sua escrita de uma redação é assim, primeiro pedido a fazer a você, por favor, reduza o espaçamento. Policie-se quanto ao espaçamento. Nesse mesmo contexto de espaçamento, nós vamos voltar aqui e dizer assim, letra A. Letra A. Qual é a melhor letra? A letra legível, é óbvio. Você me ouvirá dizer isso durante todo o curso. Qual é a melhor letra? A letra legível. Qual é a letra mais importante? A letra legível. É essa que nos interessa. Letra legível. Legibilidade da letra. Sem essa legibilidade, esqueça. As coisas não funcionam, mas não funcionam mesmo. Legibilidade. Aqui está razoável. Legível, legível sim, não é o problema dessa letra. Aqui também o problema é o espaçamento, tá? O problema é o espaçamento. Agora aqui já é um problema. Perceba, quando falamos em letra, e nós acabamos de falar sobre letra, qual é o problema aqui? Então está aí, ó, letra, texto e legível. Olha o tamanho do espaço do parágrafo que esta pessoa deixou. Então deixou um espaço de parágrafo muito grande. E a letra está legível. Tente ler, por favor. Faça o possível. As mulheres desde sempre foram um exemplo de determinação, coragem, porque sempre, os dois sempre aqui, sempre, já constituindo um erro. Então, essa falta de legibilidade é um problema. Compromete o texto. Não faça isso, mas não faça mesmo. Abandone isso, deixe de lado, tá? Seguindo aqui. Olha aí, aqui nós temos uma outra situação curiosa. A letra é boa, legível, sim. Cuidado com o espaçamento aqui, que incomoda, mas o problema maior nesse momento é o parágrafo longo. Então aqui a correção já está apontando. Seu parágrafo está muito longo. E se esse parágrafo está muito longo, ele causará mais dificuldade do que facilidade. Então, um parágrafo longo, deve-se tomar cuidado. Vocês estão vendo que essas redações foram escritas com tinta azul. Se elas estivessem com tinta preta, tenha certeza, elas ficariam ainda melhores, ficariam bem melhores, a bem da verdade, né? Então, um certo cuidado aí nesse contexto. Aqui também é esse pular a linha. Então, não, entre aspas, pule a linha. Não pule a linha, sob hipótese alguma. Porque isso não é pular a linha por uma relação óbvia, porque não tem sentido eu deixar essa linha 1 sem nada escrito. Não funciona. Aqui a tinta é preta e a letra também está legível e boa para se compreender. Agora veja só que horror, né? Então você tem novamente aqui, como nós dissemos, esse espaçamento exagerado, não é? Essa situação de espaçamento que é bem exagerada mesmo e que não é producente, além da letra ilegível ou pouco legível. E se é pouco legível, trará problemas, obviamente. Agora aqui, um texto que nos parece interessante. Embora nós tenhamos alertado o seguinte, tem título? Bom. Parágrafos. Nós vimos há pouco um texto com um parágrafo longo, mas aqui eu tenho um texto com apenas 2 linhas. Então, esse parágrafo que está aqui, com apenas 2 linhas, também é um problema. Esse parágrafo com 2 linhas não é um parágrafo, na verdade, é uma perda de sentido. Você poderia, então, ter montado um outro período
ter colocado este período no parágrafo anterior, ou ter aberto com este período e daí ter expandido o período em um novo parágrafo. Então, as duas situações são possíveis. Agora, a manutenção deste pequeno parágrafo aqui é tão nociva quanto a colocação destaque de um parágrafo longo. Então, você tem dois problemas. O parágrafo longo demais, que é prejudicial, e o parágrafo muito curto, que também é prejudicial em ambas as situações. Texto com letra legível, pequeno problema com espaçamento aqui. A diferença quando dissemos o preto para o branco e o azul para o branco. Aqui nós temos, e algumas vezes acontece isso, e a nossa primeira aula começa a evidenciar esse tipo de problema, muitos parágrafos. Então aqui eu tenho o parágrafo 1, daí eu tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4, tenho o 5 e tenho o 6. 6 parágrafos. Para uma redação com até 27 linhas, como essa que está aqui, essa é uma linha plena, 27 linhas. É algo pequeno? Eu diria não, ao contrário. Você poderia ter reduzido pelo menos um parágrafo e ter trabalhado com uma meta de 4 a 5 parágrafos dentro do seu texto. Isso ajudaria imensamente. 4 a 5 parágrafos seria muito produtivo que isso acontecesse. Extremamente produtivo. Voltando para cá, falando em ilegibilidade, está aí para você o padrão. Deixar esse título solto aqui em cima, nunca. Tá? Nunca deixar esse título solto. Ao mesmo tempo, grande problema com as margens. Então aqui o candidato não valoriza margem alguma, ignora a margem. Mas o problema maior é que o texto não é legível plenamente. Pouco legível. E isso, é claro, traz problemas inúmeros. Então, são essas relações que nos incomodam quando começamos a observar textos. Estamos vendo aqui a quantidade de textos que não valoriza, sob hipótese alguma, as margens, parágrafos longos. Agora aqui vem a sua pergunta. Será que eu posso usar a chamada letra de máquina, também conhecida como letra de forma? E certamente você está fazendo essa pergunta agora. Eu posso usar essa letra de máquina? Pode sim. Posso usar a letra de forma? Pode sim. Claro que se você tem uma boa letra cursiva, use a letra cursiva. Mas em não tendo uma boa letra cursiva, use a letra de forma. Ajuda, auxilia, vale a pena utilizar a letra de forma. É claro que você deve também diferenciar, ao menos diferenciar as letras maiúsculas das letras minúsculas. Não dá para fazer uma letra de forma em que todas as letras tenham o mesmo tamanho, a mesma aplicação. Não funciona. Tá? Então aqui o que acontece? A mulher começa com a mulher, desempenha os mesmos trabalhos, a mulher, assim como o homem, praticamente disse a mesma coisa, tanto no primeiro quanto no parágrafo seguinte, ou seja, os dois parágrafos. Aí ficou complicadíssimo, né? Como se pode perceber, é difícil para pensar sequer em correção. Daqui, da mesma maneira, os corretores vão colocando e escrever pouco. Né? Para o exame nacional, não se pode e não se deve escrever pouco. Aí o corretor tem muito trabalho mesmo. Perceba que aqui, texto com parágrafo único é muito ruim. Então, nós vamos sempre evitar. Parágrafo único não é aceitável, mas não é aceitável mesmo. Não é aceitável, tá? Sob hipótese alguma é aceitável. Não funciona. Não temos essa direção. Então, entre 4 a 5 parágrafos é o que nós recomendamos para um texto redacional modelo Enem. Perfeito? Então, fica para você toda essa exemplificação. Isso aqui não é um texto, né? Como você pode perceber, isto não é um texto. O grau 0 será dado a um texto assim, tá? Então, 529 mil redações em 2014 estiveram dentro dessa premissa, ou seja, textos muito ruins. Seja bem-vindo ao curso de redação.
Durante todo esse curso, nós vamos injetar várias orientações para que você faça a grande prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Até a próxima aula.